Olá pessoal, vamos dar continuidade a essa aula aí então. E no vídeo passado, eu falei um pouco sobre regra da cadeia, derivação implícita. E o que eu vou começar então falando neste é quando eu tenho ainda funções definidas implicitamente, porém aparecem mais de uma e por isso eu tenho um sistema de equações que envolvem funções definidas implicitamente. E aí a gente quer encontrar as derivadas dessas funções, tá? Então, por exemplo, suponha que você tem lá duas funções, y e z dependendo de x, e elas são definidas por esse sistema de equações, digamos assim, Aonde ali eu tenho f e g dependendo de x, y, z, tá? E o nosso objetivo é encontrar as derivadas de y e z em relação a x. A ideia é basicamente a mesma. Por quê? Porque eu vou ter ali duas equações e duas funções para encontrar suas derivadas. Então, a gente vai usar a regra da cadeia para derivar aquele sistema. Então, olha só, tem que sempre lembrar, y é uma função de x e z é uma função de x. Então, x aqui é a única variável independente, tá? Então, a gente vai derivar o sistema em relação a x, ou seja, as duas equações. Então, fazendo isso, usando a regra da cadeia, o que aparece? Derivada de f grande em relação a x vezes derivada de x em relação a x, mais derivada da f grande em relação a y, derivada de y em relação a x, mais derivada da f em relação a z, derivada de z em relação a x, igual a zero. O mesmo aqui embaixo. Derivada da g em relação a x, derivada de x em relação a x, mais derivada da g em relação a y, derivada de y em relação a x, mais derivada da g em relação a z, derivada de z em relação a x, igual a zero. E aí, isso aqui é 1, Este cara é 1 e este cara é 1. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Notem, eu tenho estas duas variáveis que eu quero encontrar, não é isso? É exatamente isso aqui o meu problema. E eu tenho um sistema de duas equações com essas duas variáveis. Então, aí é só isolar uma na outra ou outra na uma para encontrar e resolver o sistema encontrando as suas derivadas, tá? Então, essa é a ideia, é bem simples. Basicamente, é juntar o que a gente fez anteriormente para duas equações. Por exemplo, x² mais y² igual a z² e x mais y igual a 2. E eu quero saber quem são as derivadas de y em relação a x e de z em relação a x, tá? Só para dar uma interpretação geométrica, aqui, se eu fizesse a interseção destas duas equações e considerasse o z positivo, por que eu estou dizendo considerasse? Porque eu não sei se o z é positivo, Se eu isolar o z aqui, dá mais ou menos a raiz. Então, tem parte positiva e tem parte negativa. Isso aqui é um cone com a parte de cima e a parte de baixo, tá? Se eu fizesse isso e fizesse a interseção com este plano aqui, eu teria esta curva se eu considerasse o z positivo, tá? Este sistema aqui, de equações me geraria esta curva, tá? Então, os pontos x, y de x e g de x pertenceriam a esta curva se eu tivesse com z positivo, beleza? Neste caso aqui, uma observação é que eu até conseguiria isolar o y aqui e deixar y em função de x e ter a cara do y, tá? E aí eu não precisaria derivar implicitamente. Daria para fazer isso. Mas como a gente quer entender a ideia da derivação implícita para o sistema, a gente vai derivar implicitamente o sistema. Então, olha só, a gente vai derivar a função de cima, a equação de cima, em relação a x. Então, até vou colocar assim, derivada em relação a x, que essa equação de cima seria a nossa f grande, trazendo o z para o lado esquerdo. Derivada em relação a x, de tudo isso aqui, x² mais y de x² igual a derivada em relação a x de z de x².
De novo, eu não vou ficar usando aquela escrita que a gente fez anteriormente, considerando uma f grande, a g grande, porque eu vou usar a ideia de derivar implicitamente ali, lembrando quem é variável independente e quem é dependente, tá? Embaixo também, a equação de baixo também, derivada em relação a x de x mais y de x igual a derivada em relação a x da constante 2. Por que eu estou usando o d aqui, ó? Porque a única variável independente é o x, né? Então, por isso que aparece o d, tá? Bom, derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, mais derivada de y de x ao quadrado fica regra da cadeia, 2 vezes y, que é a regra da potência, vezes a derivada de y em relação a x, que eu vou chamar de y', tá? Igual, mesma coisa aqui, 2 vezes z de x vezes z' de x. E a de baixo fica 1 mais y' de x igual, porque a derivada de x é 1, a derivada de y é y' e a derivada da constante é 0. Então aqui embaixo eu já tenho que y' de x vale menos 1. Já encontrei a derivada. Aí eu substituo aqui em cima. Então vai ficar lá 2x mais 2y vezes menos 1 igual a 2z vezes z' de x. Então a gente chegou que z' de x é quem? 2x menos 2y sobre 2z. Se quiser simplificar o 2, simplifica o 2, fica x menos y sobre z, tá? Se não, deixa assim mesmo. De novo, professor, mas ficou z aparecendo desse lado e y aparecendo desse lado? Sim, gente, a gente está com funções definidas implicitamente. Então, se a gente soubesse quem é a cara da função z e da função y em relação a x, isso tudo aqui ficaria só em função de x. Mas a gente não sabe porque elas estão definidas implicitamente. Beleza? Então, só para a gente conferir aí. Olha lá, x menos y sobre z, é só simplificar o 2, e a derivada de y em relação a x é o menos 1. Aí, então, com isso a gente fecha a derivação implícita e vamos falar um pouquinho de derivadas parciais sucessivas. O que são as derivadas parciais sucessivas? Nada mais é do que você pensar na sua derivada parcial como uma nova função, ela é uma nova função de duas variáveis, então eu posso ter novas duas derivadas para elas. Então, olha lá, por exemplo, tem uma f que depende de x e y, né? Então, vou colocar aqui z igual a f de x, y. O que eu posso fazer aqui? Derivar f em relação a x. Isso aqui me dá uma nova função. Isso aqui, derivar em relação a y. Isso aqui me dá uma nova função. E aí eu posso pegar esta função aqui e derivar ela em relação a x de novo. Ou eu posso pegar ela e derivar em relação a y. Esta aqui, mesma coisa. Posso pegar ela e derivar em relação a y. E posso pegar ela e derivar ela em relação a x. Só para ficar claro aí a notação, vai ficar essa notação. F de xx para essa aqui. Essa aqui fica f de xy, porque você derivou em relação a x, depois em relação a y. Essa aqui é a f de yy. E esta aqui é a f de yx. Tá? Então aparecem aí 4 novas funções para as chamadas derivadas de segunda ordem, ok? Só uma observação quanto à notação. Observe que aqui eu estou derivando em relação a x, depois em relação a y. Se eu usasse essa notação de de Rondt aqui, a notação seria essa, tá? Inverte aqui embaixo, ó. Derivada em relação a y, derivada em relação a x. Porque a gente fez isso aqui, ó. Eu peguei a derivada em relação a x, que é esta aqui, e depois eu derivei ela em relação a y, tá? Então, quando a gente tiver com esta notação, essa é a primeira derivada, a ordem, né? E esta é a segunda. Quando eu tiver com esta notação aqui, a gente vai olhar o contrário.
tá? O que eu fiz primeiro? Então, esta é a primeira e esta é a segunda na ordem de derivar. Ok? Então, tomar cuidado aí com a notação. Beleza? Bom, aqui estão as notações aí, usando o delROM, tá? Quando você está com f de xx, fica drrom quadrado f, drrom x quadrado, para denotar que você está com a segunda derivada, ou a derivada de segunda ordem, beleza? E a gente tem um teorema que justamente relaciona, quando satisfeitas suas condições, né? Ó, uma função com derivadas parciais de segunda ordem contínuas em um conjunto aberto, ou seja, se você tem derivadas de segunda ordem e elas são contínuas, o que acontece? Acontece que as derivadas mistas, elas são iguais. Então, se você conhece uma, você conhece a outra. A ordem de derivação em relação a x e a y, invertendo, dá a mesma coisa. Tá? Por exemplo, ó, considera lá a função polinomial. A função polinomial é sempre muito bem comportada, suas derivadas parciais são contínuas em todo o conjunto R2, em todo o espaço R2, e as derivadas vão dar sempre polinômios, tá? Então, ela é muito bem comportada, ela tem derivadas infinitas, digamos assim, derivadas parciais, de ordem infinita. Consequentemente, se eu quero saber as derivadas de segunda ordem, aqui está feita as derivadas de primeira ordem, né? As derivadas de segunda ordem, então vamos lá, f de x, x. Eu vou pegar a derivada em relação a x e derivar de novo. Vai ficar aqui, ó, 6xy mais, deriva isso aqui em relação a x, dá 2y à quarta. Agora eu vou pegar a derivada em relação a x e vou derivar agora em relação a y. Lembrando que aqui é a primeira derivada que eu fiz e essa aqui é a segunda derivada agora. Então, pega a derivada em relação a x e deriva em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, vai ficar 3x² mais, deriva isso aqui em relação a y, vai ficar 8xy3. 8xy3. Derivada em relação a y e a y novamente. Aqui dá 0. Aqui vai ficar décimo 3, 12x², y². E quanto é que vai dar a derivada em relação a y depois em relação a x? Não preciso nem fazer conta. 3x² mais 8xy², que é exatamente esta aqui, pelo teorema de Schwartz. Tá? Então, só para a gente confirmar, 3x², 8xy³. 12x² y², e aqui a mesma. Então, aqui, ó, teorema de Schwartz, as derivadas mistas, elas são iguais. Beleza? A gente vai usar derivadas de segunda ordem quando a gente for estudar aplicações de derivadas ali para encontrar máximos e mínimos, tá? E vamos falar um pouquinho sobre diferencial, né? Para a gente fechar essa aula. E eu quero fazer, então, novamente aí um paralelo lá com o cálculo 1. A gente tinha a definição de diferencial lá em cálculo 1. O que era isso, né? Se você tivesse lá uma função, estivesse partindo de um ponto x0 e começasse a deslocar no eixo x até um ponto x1, você tinha um deslocamento aqui que a gente chamava de Δx, ou de dx, que era a mesma coisa. Toda vez que você se deslocava no eixo x, isso criava um deslocamento através da função no eixo y, que era o ΔY. Quem que era o ΔY? A f do ponto x1 menos a f do ponto x0. Ok? E se você quisesse, dava para aproximar, o seu deslocamento no eixo y pelo que a gente chamava de diferencial. Quem que era diferencial de y? A derivada da função aplicada no ponto que você começou o deslocamento vezes o deslocamento no eixo x. Tá? Então, isso aqui era a diferencial de y. O que vai acontecer aqui para a função de mais de uma variável? No caso aqui, para funções de duas variáveis.
A ideia é basicamente a mesma. A gente define a diferencial como sendo uma transformação linear, que ela aplicada em ΔX e ΔY vai ser definida como o quê? As derivadas parciais em relação a x, que fazem o papel da derivada aqui, vezes o deslocamento em relação a x, e vai somar com o deslocamento em relação a y. Isso vai te dar uma aproximação do deslocamento no eixo z. Tá? Então, a ideia é a seguinte, olha só. Vamos supor que eu estou num ponto aqui no domínio da função, um ponto x0, y0. Tá? Aí eu andei para um ponto aqui, x1, y1. Então, eu tenho esse deslocamento aqui, que eu vim daqui para cá. Consequentemente, eu tenho um deslocamento aqui, que é o ΔX, que é a mesma coisa que o dx. E eu vou ter um deslocamento aqui, porque agora eu estou com duas variáveis, né? Que é o ΔY, que é a mesma coisa de dy. Quando eu faço esse deslocamento aqui no meu domínio, se eu tenho uma f de xy, eu vou criar um deslocamento no eixo z, que é o ΔZ. Quem que é esse ΔZ? É a f do ponto final menos a f do ponto inicial. Mas este ΔZ aqui pode ser aproximado pelo que a gente vai chamar de diferencial total. E essa diferencial total, ou seja, esse deslocamento aí no eixo z, que a função te proporciona, vai ser definido como a derivada em relação a x, no ponto que você partiu, vezes o deslocamento que você teve naquele eixo, mais a derivada em relação a y no ponto que você partiu, vezes o deslocamento naquele eixo. Isso te dá uma aproximação para o deslocamento no eixo z. Tá? Note que a ideia é a mesma, né? Aqui eu tinha um deslocamento só em um eixo, porque é a função de uma variável. Aqui eu tenho nos dois eixos, então eu somo os deslocamentos. Tá? Só para vocês verem como funciona bem a diferencial, para variações pequenas aqui, olha o erro cometido como é pequeno. Se eu considerar a função x² y, calcule a diferencial. Então vamos lá. A diferencial, que é a dz, ela é definida como então a derivada em relação a x em qualquer ponto, vezes esse deslocamento, mais a derivada em relação a y em qualquer ponto, vezes a diferencial de y. Então isso aqui vai dar o quê? A diferencial deriva em relação a x, 2xy vezes o deslocamento, mais x² vezes o deslocamento. Pronto. Isso aqui é a diferencial total. Essa é a expressão. Agora, ele está pedindo, use a diferencial, calcule um valor aproximado para a variação ΔZ em z, quando se passa de x igual a 1 para x igual a 1,02 e y igual a 2 para y igual a 2,01. Então, eu estou aproximando aqui o ΔZ por o dz. E aí, isso vai ficar duas vezes. Quem é o x inicial? 1. Quem é o y inicial? 2. Quem é a variação do x? De 1 para 1,02 é 0,02. Mais x inicial, 1 ao quadrado, vezes a variação do y. O y sai do 2 e vai para o 2,01. Então, isso aqui é 0,01. E aí faz a conta. Quando fizer a conta, a variação... Isso aqui é aproximação, tá? Não é igualdade. Quando fizer a conta, vai dar 0,09. Ah, mas e se eu fizesse a variação aqui real no eixo z? O que eu teria que fazer? Teria que fazer a f do ponto final. O ponto final é o 1,02. Só para a gente comparar. Ó. Isso aqui é o x. E o y é o 2,01. Menos a f do ponto inicial, que é o ponto 1,2.
Aí usa a regra da f, né? Porque aqui eu não estou usando aproximação, não estou usando diferencial, nada. Quando eu fizesse isso usando a f mesmo, iria dar 0,091204. E antes tinha dado 0,09. Então o erro cometido é de apenas 0,001204. Então notem que para variações bem pequenas, esse aqui então é o dx ou ΔX, esse aqui é o dy, a diferencial funciona muito bem para você aproximar valores da variação no eixo z conforme você anda no plano XY. Beleza? E com isso então a gente fecha os assuntos aí relativos a esta aula.